Fernando, a discussão em Brasília sobre o aumento no número de deputados federais pode ter impacto também no número de deputados estaduais. A Assembleia pode ganhar mais uma cadeira, ou seja, mais uma vaga, caso essa proposta também passe e vingue lá em Brasília, na Câmara Federal. A nossa repórter Bia Frenner explica os detalhes. Inclusive, a gente traz a entrevista de vários deputados federais que se manifestaram de maneira favorável ou contrários, a essa medida. Bia, bom dia. Bom dia, João, para você e para todos. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná repercutiu esse tema. Então a gente está falando da possibilidade de aumentar o número de vagas na Câmara Federal. Só que isso também, se for aprovado, vai refletir na Assembleia Legislativa para os deputados estaduais. O Alexandre Cury, que é o presidente da casa, ele que é do PSD, disse que não concorda com o aumento de deputados federais, porque se essa medida for sancionada, vai ter aumento também aqui na LEP. O projeto de lei complementar foi aprovado na Câmara e agora vai ser analisado no Senado. Não amplia apenas o número de parlamentares federais, como eu disse, o projeto aumenta lá em Brasília de 513 para 531 deputados a partir de 2027, só que tem o efeito cascata. Tudo na política brasileira é proporcional. Quando a gente vê aumentar o número de deputados na Câmara Federal, isso vai repercutir nas assembleias pelo Brasil afora. Então, como o Paraná ganharia uma vaga também em Brasília, isso faria com que isso também se refletisse no Estado aqui na Assembleia Legislativa. Então, seriam outras 30 vagas de deputados estaduais para 9 estados brasileiros. Entre esses estados, o Paraná entra nesse texto aí, nesse projeto de Brasília. E a gente lembra que a quantidade de deputados estaduais é calculada proporcionalmente ao número de deputados federais. Por isso eu citei esse efeito cascata. Se aumenta em Brasília, é proporcional, vai aumentar no Paraná, aqui no estado também. Então, de acordo com a Constituição, os estados brasileiros que têm mais de 12 deputados federais podem ter 36 estaduais. E mais um a cada cadeira extra que exceda esses 12. Com o aumento de uma vaga na Câmara Federal pro Paraná, também se abriria aí a possibilidade de uma nova cadeira na Assembleia Legislativa. No caso do Paraná, hoje nós temos 54 deputados estaduais. Se isso for aprovado lá em Brasília, poderemos ter 55 em 2027. O presidente da LEP, Alexandre Cury, falou sobre esse assunto durante a sessão da LEP. Ele disse que é contrário ao aumento de deputados, mas ressaltou que é necessário aguardar para ver se esse texto vai realmente avançar. Tem que passar pelo Senado e tem que ser sancionado pela Presidência da República. O meu posicionamento contrário ao aumento do número de deputados federais. Não vejo a necessidade, nesse momento disso, 508 deputados federais. Então, no nosso entendimento, nós somos contrários aí ao aumento do número de deputados federais. Vamos esperar o posicionamento da Câmara Federal, de que forma eles vão agir para que as assembleias estaduais depois se posicionem. Vamos entender como que desdobrou esse texto lá em Brasília? Dos 30 deputados federais aqui do Paraná, 25 participaram da votação que aprovou o texto. Outros 5 estavam ausentes e não votaram. Dos 25 que participaram, 16 foram contrários e só 9 votaram a favor desse texto. Vamos ouvir então agora o pronunciamento de alguns parlamentares paranaenses. O Beto Richa, do PSDB, ele disse que a Câmara deveria ser aí exemplo de contenção de gastos e não aumentar os gastos com mais cadeiras sendo aprovadas. Vamos ouvir. O país enfrenta grandes desafios nesse momento e a população está com os olhos voltados para os seus representantes no Legislativo. Cabe a nós também dar o exemplo de contenção e uso eficiente dos recursos públicos. O Brasil não precisa de mais deputados nesse momento, mas sim mais eficiência, trabalho e bons resultados. O Luciano Alves, do PSD, explicou que votou a favor do aumento, porque ele considera que isso vai trazer um parlamentar a mais para o Paraná. Eu votei sim. Eu votei sim pelo Estado do Paraná. O Estado do Paraná vai ter a oportunidade de ter mais um funcionário do povo no Congresso Nacional. Mais um funcionário do povo para levar recursos para as cidades. Mais um funcionário do povo para levar emendas que melhoram a saúde, a educação, a segurança. Eu não poderia deixar de perder essa oportunidade do Paraná deixar de ganhar um parlamentar a mais. Ah, mas o pessoal reclama. Eu sei, eu entendo que a população está revoltada com os políticos. Vai dar gente mudar isso aí e fiscalizar mais. O deputado Aliel Machado, do PV, disse que é a favor da redistribuição das cadeiras para atender os critérios do IBGE, mas não da criação de novos cargos. Esse debate agora no Congresso Nacional
não levou em consideração a proporcionalidade e por isso tem o meu voto contrário. O Congresso está legislando, no caso a Câmara Federal, está legislando em causa própria, quando aprova o aumento do número de deputados. Porque teve uma pressão das bancadas dos estados que perderiam deputados federais, por consequência isso dificulta a eleição, a reeleição dos deputados federais que aqui estão, que na sua grande maioria devem ser candidatos à reeleição, e portanto eles usam a justificativa da representatividade, mas na verdade é uma proteção a si mesmo. Eu entendo que o Brasil tem outras prioridades nesse momento. O deputado Zeca Disseu considerou que a votação é um erro grave do Congresso. Vamos ouvir. Eu considero um erro grave a Câmara dos Deputados ter aprovado o aumento do número de deputados. Mesmo o Paraná ganhando um deputado a mais, eu não votei a favor dessa matéria. A população brasileira já manifestou, inclusive em pesquisa, que é totalmente contrária. E as prioridades do país, as próprias prioridades do presidente Lula, do governo, são outras. Nós temos que estar focados na geração de emprego, no apoio à agricultura, no apoio à indústria brasileira, né, nas relações internacionais, no momento de turbulência no mundo. Temos que estar preocupados com a educação, com a saúde, com aquilo que toca a vida das pessoas. Por fim, temos aqui também o registro da fala do deputado Stefanes Júnior, do PSD. Ele votou contra essa medida e alertou para o efeito cascata dessa decisão, com o aumento também de vagas nas assembleias legislativas. Vamos ouvir. Eu votei contra isso. O Paraná ganhou mais uma vaga. Isso representa também que as assembleias legislativas ganham mais de 40 deputados estaduais. Isso é errado, aumenta o custo do Brasil. A representatividade com 503 deputados já era o suficiente e foi errado. De qualquer maneira, agora é lutar para um Brasil melhor. Como teve aí vários apontamentos, eu quero só resumir aqui para o ouvinte, para o internauta, o que está acontecendo. O IBGE apresentou o censo classificando quantos habitantes cada estado brasileiro tem. Isso aí é fácil de entender, né? E aí, o número populacional é um número que dita quantos deputados cada estado vai ter na Câmara. Se um estado tem mais habitantes, vai ter mais deputados. Outro estado tem menos, naturalmente vai ter menos cadeiras, porque a gente está falando de representatividade. Aí o STF disse para a Câmara Federal que eles precisavam, até o dia 30 de junho, redistribuir as vagas, porque alguns estados perderiam, porque tiveram redução no índice populacional. Essa redistribuição é como você ter os móveis lá na sua casa, essa geladeira não cabe mais nesse lugar da cozinha, vou colocar nesse outro cantinho, eu comprei uma mesa nova, então agora a antiga eu vou tirar daqui e vou colocar em outro espaço, é mais ou menos isso. Só que, como alguns estados iriam perder cadeiras e não gostaram disso, aí os deputados resolveram aumentar o número de vagas na Câmara Federal. Ou seja, alguns estados vão estar representados além daquilo que a Constituição prevê. Eles não têm um índice populacional suficiente para alcançar o número de cadeiras, mas eles deram esse jeitinho para não perder espaço político. É por isso que esse assunto está sendo muito criticado, porque ele vai contra o que está previsto no censo, o que está previsto na Constituição brasileira sobre representatividade. E aí eles aprovaram já os deputados, falta passar pelo Senado, e isso vai render também aqui para a Assembleia Legislativa, que pode ganhar uma cadeira a mais. O assunto é bastante polêmico, viu? E a gente vai continuar acompanhando para ver o desdobramento disso em Brasília, já que ainda tem tramitação para esse tema. Volto com você. Obrigado, Bia, pelas informações na prática. Agora é o debate, a discussão, né? Inclusive muitos especialistas fazendo projeções, o quanto vai se gastar, etc. Precisa, tem ou não tem representatividade. Mas até que isso aconteça de verdade, ainda seguimos acompanhando, porque não é tão imediato assim. 10h53.